Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, estamos aqui de volta para fazer mais uma reflexão do Evangelho. É uma alegria estar aqui com vocês. Espero, né, que vocês tenham voltado, né, desse recesso. Eu estou aqui, né, de volta para a gente fazer então o nosso Evangelho. E para esse Evangelho de hoje, o tema é a disciplina do pensamento. E para dar início, então, nesse evangelho, eu queria trazer uma mensagem do mentor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. Vou pedir licença, né, para usar o celular, e é a lição 90, que chama o Trabalhador Divino. E começa assim, com uma mensagem que está em Lucas, no capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Comentário de Emmanuel. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheios de ordenações e pergaminhos, e nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, que lhe foi confiada às salvadoras de detrizes. Todos nós, que viveis empenhados no serviço terrestre por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerqueis dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Essa reflexão sobre essa vigilância e sobre a gente estar sempre atento é um pouco do que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse tema do nosso evangelho. Então, quando a gente fala no âmbito da matéria, a gente fala tanto, né, em disciplina na alimentação, para a gente, né, ter a nossa saúde, manter a nossa saúde, a disciplina num exercício físico regular, né, a disciplina no trabalho, né, precisamos ser disciplinados, né, no nosso trabalho. E quando a gente fala nos aspectos da alma, nos nossos comportamentos, nas nossas falas e também nos nossos pensamentos, a gente também tem que falar sobre disciplina, porque é isso que vai nos moldar, né? Então, mudar padrões, mudar hábitos, isso é algo difícil e isso exige muita disciplina e muito esforço da nossa parte, né? E nem sempre a gente consegue, assim, seguir em frente. A gente vai, a gente volta, a gente avança, cai, até que um dia, né, a gente consegue, então, se desvencilhar dessas tentações, dessas amarras ainda que nos prendem, e aí até que a gente, né, vai conseguir, então, trilhar, sem desvio de rota, né, esse caminho até Cristo, né, #foca na nossa evolução. E aí eu tava, né, justamente preparando, né, quando eu tava preparando esse tema do Evangelho, eu tinha outro tema em mente para dar continuidade e eu não tava conseguindo evoluir com esse tema, né. Não estava conseguindo desenvolver, então eu fui atrás de outra temática. Eu falei assim, não, isso aqui não está dando certo. Então eu comecei a fazer o que eu geralmente faço. Eu começo a pegar vários livros e comecei, né, a abrir os livros. E dentre esses livros eu peguei 2 do Leon Denis. E aí eu abri o livro, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí quando eu abri, bati o olho, né,
exatamente no que eu estava precisando relembrar. E eu digo relembrar porque é alguma coisa. A gente não pode mais alegar a ignorância, né? Então, assim, a partir do momento que a gente estuda, que a gente ouve, que a gente lê, não dá para a gente alegar a ignorância, né? De coisas que a gente sabe o que deve ser feito, né? Mas a gente não faz porque a gente se distrai. E o Mentor Emmanuel, ele fala muito isso sobre distração. Ele usa muito esse termo em várias mensagens dele, né? E é uma verdade, a gente acaba realmente se distraindo. E aí, sobre essa firmeza, né, na disciplina que a gente está falando, né, dos bons hábitos que eu falei agora, então estava lá eu firme que nem prego em gelatina, né? E a gente fica assim muitas vezes. Então, eu abri no capítulo, a mensagem que eu li, ela estava no capítulo que chama a Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E ele estava todo cheio de marcações. Tinha grifos, tinha anotação do lado, né? Anotações que eu fiz há anos atrás e que aí estavam hoje, anos depois, caindo como uma luva, né? Então, assim, eu estava, né, precisando ali me ouvir. É como se dos vários puxões de orelhas, né, que a gente vai recebendo, quando a gente fica atento, né, à espiritualidade maior, a gente percebe os puxões de orelha que a gente recebe dos nossos amigos espirituais, né? Porque eles querem que a gente melhore. E dessa vez eles usaram, né, como estratégia a antiga Fernanda, que já tinha estudado aquilo e falou assim, poxa vida, né? Então, aquele recado era um recado para mim mesma, para que eu não esquecesse dos meus compromissos, dos compromissos que eu assumi, né? Dos compromissos que nós assumimos nessa existência. Se a gente for parar para pensar, quando a gente abre uma leitura, quando a gente escuta, né, um podcast edificante, vai ver um vídeo no YouTube, escuta uma palestra aqui da casa, aquilo pode despertar na gente alguma coisa que vai fazer com que a gente volte no trilho e a gente se lembre, então, dos compromissos que a gente assumiu. E aí, qual que é o principal desse compromisso? É aquele compromisso com nós mesmos, aquele compromisso de se tornar melhor a cada dia, né? Mas é muito fácil, né, a gente se perder, como eu falei, né, nas distrações. A gente lembra e a gente se empolga e aí logo começa um novo dia e a gente se envolve nas coisas aqui da terra, nos problemas do trabalho, nos problemas familiares e a gente acaba se perdendo às vezes com coisas que são até sem importâncias. A gente dá uma importância muito maior às vezes por um problema que é de fácil solucionar, né? E essas distrações, na verdade, elas acabam não nos levando a lugar nenhum. E a gente acaba, né, como dizia, né, a minha avó, dormindo no ponto, né? A gente não só perde a chance, né, de seguir em frente, mas faz com que a gente fique preso nesse passado. A gente fica preso e a gente num passado que teima ali nos atormentar. Um passado que nós fizemos lá atrás um compromisso de já mudar, né? E hoje, quando a gente pensa nisso, né, me veio à mente aquele trechinho da própria oração dominical. Ou seja, Jesus já falou isso lá há anos atrás, né, há mais de 2000 anos, quando ele diz assim, não nos deixeis cair em tentação. A tentação não é de alguma coisa nova, né? Eu fiquei refletindo, mas é daquilo que a gente já se perdeu no passado, são as tentações antigas que a gente fica preso de inúmeras existências. Inúmeras existências a gente passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, pelos mesmos desafios e tentações, né? E aquilo fica preso na gente porque aquilo se tornou ao longo das existências um hábito, e hábitos são difíceis de mudar, né? Então a gente acaba às vezes patinando e fica sem sair do lugar. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Acho que eu falei vários pontos aqui, né, já, mas é um dos pontos que eu queria trazer para a reflexão de hoje, né? Quando a gente abre as escrituras, né, abrir um livro de uma mensagem edificante, né, um bom livro, né, isso pode fazer com que acenda aquela luzinha, aquele lembrete que a gente está precisando relembrar, né? Então, como a gente já falou aqui, né, tá lá no Livro dos Espíritos, as leis de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência e as distrações do mundo às vezes nos impedem de lembrar delas. Então, abrir esse livro, abrir as escrituras faz com que a gente relembre, a gente volte esse trem ali de volta para os trilhos, né? Dessa forma, eu também gostaria de trazer as reflexões que Leon Denis traz nesse capítulo. E ele diz que o pensamento é criador
e ele atua em nós mesmos, gerando nossas palavras, nossas ações, né? Então, o pensamento, ele é o primeiro gatilho para transformar naquilo que a gente é, para solidificar o que somos, né? Então, é ele que vai atuar, então, gerando as nossas palavras e as nossas ações. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo um hábito, né, que a gente está falando aqui. A gente vai edificando a nossa vida presente e futura, porque é aquilo que a gente está construindo aqui, né, que vai levar. E a gente vai modelando, então, a nossa alma e esse invólucro aqui com os nossos pensamentos. O pensamento, ele é a causa inicial dessa nossa evolução ou do nosso rebaixamento, né? Começa tudo através do pensamento. E quando a gente está de fato disposto, né, a mudar e a gente se esforça para isso, a gente começa então a fazer o quê? Então eu quero controlar as minhas ações, eu quero controlar as minhas palavras. E às vezes no começo a gente até entorta a boca, né? Porque a gente escuta um negócio, vai falar o negócio, aí a gente lembra que a gente quer ser melhor. E aí a gente faz até, né, se segura ali para não falar. Mas e o pensamento? O pensamento já veio no automático, né? Ele já veio muito rápido, né? Então, como que a gente consegue controlar esse pensamento? Como é que eu vou mudar esse pensamento, né? Então, a nossa mente é livre, né? Então, ela é muito rápida, né? O pensamento, como é que eu vou botar um freio, né? Como que é possível eu controlar, então, esses pensamentos menos elevados? E eu até acho que eu já comentei aqui em algum dos evangelhos, né? Que quando eu me via, né, despercebida, né, com pensamentos, né, menos sublimes, né, diante das coisas da vida, vamos assim dizer. Então, a minha estratégia era, né, assim, desviar o olhar, né, e aí pensar em outra coisa e fazer uma breve oração. Porque essa conexão com o alto é o que vai ajudar, e essa é a recomendação, inclusive, né, que Leon Denis ele faz, né. Então, assim, quando você vai deixando de alimentar aquele pensamento, porque a gente às vezes olha alguma coisa, né, que, enfim, nos distrai e a gente fica consumindo, a gente fica remoendo, a gente fica relembrando de alguma coisa. Então, se você se percebe relembrando disso, então desvie, então, o pensamento e faça uma conexão, né, peça ajuda, né, para o alto, né, a gente às vezes precisa de ajuda quando a gente não consegue resolver as coisas sozinhos, né, e aí a gente começa, então, a se fortalecer, né? Ainda assim, é um processo, é um passo de cada dia, né? Então, eu posso estar controlando, eu posso conseguir controlar essa palavra que às vezes vai ofender o meu irmão, né? Mas eu já consigo, né, controlar uma atitude que possa ferir, que possa, né, magoar. Então, mas será que eu mudei? Se eu não mudar esse meu pensamento, eu consigo controlar a palavra, eu consigo controlar essa ação que vai ferir, que vai machucar o outro, que vai incomodar, né, aquela pessoa com quem eu convivo, mas se eu não mudar o meu pensamento, vocês concordam que essa é uma máscara da minha convivência social, né? Mas em espírito não existe isso, não existe essa máscara, né, no plano espiritual. O plano espiritual é a verdade nua e crua, né, aquilo que nós somos. E essas máscaras, uma hora, elas vão cair. Por quê? Porque a gente acaba convivendo e se afinizando com pessoas, né? A gente vai conviver com pessoas que a gente tem essa afinidade, né? Então, aquele ditado antigo, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Então, a gente vai se aproximando, a gente vai frequentando locais que a gente se sente bem, né? E aí, quais são as pessoas que você está se afinizando? Quais são os locais que você está frequentando, né? Que você fica confortável, né? Que você se sente bem. E tudo isso, de uma forma inconsciente, acaba atraindo elementos, né? Que acentuam a tendência do nosso ser, né? Como diz, né? O problema do ser, do destino e da dor. E esse ser é nós mesmos, né? Somos nós, né? Se a gente meditar nos assuntos elevados, né? Então, né, se a gente conseguir ter essa força de vontade e deixar um pouco de lado, né, os pensamentos menos evoluídos e focar nos assuntos mais elevados, buscar a sabedoria, focar, inclusive, nos nossos deveres sagrados, como o Leon Denis diz, aos poucos a gente vai estar se impregnando de pensamentos de qualidade. Então, assim, aquelas conversas, assim, que não vão levar a nada, aquelas conversas que, às vezes, né, podem até prejudicar, que a gente possa ter esse treinamento, essa disciplina de deixar de lado, né, focar, às vezes,
em discussões mais produtivas, em leituras mais produtivas, em assistir coisas mais produtivas. E essas, né, eu falo assim, que são as nossas distrações, né? Então ele fala aqui que aos poucos a gente vai se impregnando com esses pensamentos de qualidade. E nesse ponto a prece ajuda, né? Então o diálogo, quando a gente faz essa conexão com o alto, isso vai impulsionar, nos impulsionar para as virtudes, isso vai despertar sentimentos, né? E aí vai nos fazer lembrar da compreensão, vai fazer a gente se lembrar, né, dessa compreensão e da consciência da nossa própria existência, que é isso que a gente tem que buscar, né? Nós somos os nossos pensamentos. E quando esse pensamento ele é inspirado, né, pelos maus desejos, pelo ciúme, pela raiva, né, a gente acaba incorporando essas sombras. E aí, ao mesmo tempo, então, a gente tá nesse conflito, né? Porque a gente tá nessa luta, nessa batalha, né? Então, a gente tá ali inspirando, a gente escuta, né, uma fofoca, a gente escuta, né, começa a discutir coisas, né, menos importantes, começa a fazer coisas menos edificantes. Ao mesmo tempo, aí a gente vai lá, escuta uma palestra, é um raiozinho de sol. Aí a gente abre uma leitura edificante, é outro raiozinho de sol. Então, a gente acaba travando, então, uma batalha interna. Porque é isso que acontece diariamente na nossa vida. A gente vai travando essa batalha interna entre as nossas paixões, entre aquilo que a gente está se distraindo, que a gente acaba se afinizando e gostando às vezes, né? E também dos nossos deveres que a gente tem que cumprir, né? Então, Leon Denis fala assim que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Então, apesar, às vezes, né, então a gente precisa reforçar mais, né, a leitura edificante, as mensagens, esse raiozinho de sol, porque essa batalha interna, às vezes a gente acaba assim, ai, não, mas depois eu faço isso aqui, né, porque é mais gostoso a gente fazer, né, é que nem ir pra academia, né, é mais gostoso a gente ficar em casa no sofá do que ir pra academia, né, então assim, aí vai na preguiça mesmo, né. E fazer o bem, gente, e mudar os pensamentos é isso, né? Então, nessa batalha, que a gente possa ali refletir sobre isso. E é uma mensagem, né, como eu falei, para mim e para todo mundo, né? É como se a gente vivesse aquele negócio, né? Quando a gente recebe esse raiozinho de sol, você tá ali no meio daquele turbilhão da sua batalha, você fala assim, pronto, não chega, não vou ser mais assim, vou agir diferente. 3 horas depois, estou como fazendo exatamente aquilo que eu falei que não ia mais fazer, né? Então é por isso que a gente precisa vigiar e manter a pá na nossa mão, como disse a mensagem inicial do mentor, né? Então Jesus, ele estava lá, ele não deixou aquela pazinha de lado, né? Ele tá lá com a pá na mão já para preparar o trabalho. Então que a gente possa também não largar a nossa pá. Às vezes a gente fica com a pá, a gente não tá trabalhando, não tá, mas não tire a nossa pá, não tire a sua pá da mão, que é da vigilância, para que a gente fique mais atento, tá? Que a gente possa fiscalizar a vida dos outros, não a sua mesmo, né? Então, a gente vai ser fiscal da nossa própria vida, né? Para que a gente possa melhorar, não é mesmo? E aí, nesse sentido também, eu estava abrindo o prefácio, né? Abri o livro Missionários da Luz, do irmão André Luiz. E lá no prefácio do livro, o mentor Emmanuel, ele fala exatamente isso, que diante essa luta, apesar de reconhecer a necessidade de lutar, nos esforçar para aprimorar, a maioria espanta-se e tenta o recuo. Então, olha que interessante isso, porque a espiritualidade, ela entende, né? E se isso está num livro, é porque isso não é uma coisa de uma pessoa, isso é uma questão geral, né? É uma questão assim que muita gente passa, né? Então ele continua, ele diz assim que muita gente pretende um céu fácil, né? Depois da morte do corpo, né? Que ele seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Então é muito fácil a gente desejar um céu só por fazer oração, só por frequentar e sem ter mudanças efetivas do nosso ser, né? Mas ele diz que essa lei divina não pode ser perturbada. E é preciso revelar a feição de movimento libertador e consciência e corações, né? Então, esse movimento que a gente está fazendo nessa batalha, né, entre as nossas paixões e os raios de sol, né, da espiritualidade superior, essa batalha, esse movimento é o que vai, então, nos libertar a consciência e os nossos corações, né? Nessa luta ali, a gente não vai poder ter recuo,
né? Então, por isso que eu falo assim, quando eu brinco, né, que eu falo assim, a espiritualidade dá um puxão de orelha, não é porque ela quer o nosso mal, é porque justamente ela quer o nosso bem, porque ela fala assim, ô, minha filha, você já tá assim há tanto tempo, né, vamos melhorar, então assim, se esforça ali nessa batalha, né, porque ninguém vai poder lutar essa batalha pela gente, né, só a gente mesmo. Eu posso querer estender a mão, mas se a pessoa não quer pegar a mão e subir, né, aí a gente não pode fazer nada, né, então se eu não quiser sair do meu buraco, eu não vou conseguir sair dele, né, nessa questão das lutas internas, né, que eu digo. Bom, e aí ele continua, né? Se a leitura te assombra, e aí ele está falando, né, das leituras, ele se refere ao livro Missionários da Luz, né, das lições que estão ali, mas isso a gente pode ampliar ali para qualquer livro edificante ali que a gente tenha, tá? Porque ele fala, se a leitura te assombra, porque de fato é um chacoalhão, né, na gente. Se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado. Então, aquilo, às vezes a gente mexe, a gente lê alguma coisa, né, que, né, como ele diz, né, essa leitura revolucionária, ela vai mexer com a gente e às vezes ela pode até incomodar. Porque a gente identifica aquela nossa falha, a gente identifica que a gente precisa mudar, que a gente precisa ali tomar um caminho diferente. E aí ele lembra disso. Então isso também é pensamento, né? Porque isso vem a partir do pensamento. E então ele fala, né? Recorre à oração. Então, recorre à oração para que isso te fortaleça. Recorre à oração. Eu recorro à oração para aquilo me fortalecer. Eu recorro à oração e ele fala em agradecimento por aquele aprendizado. Né? Então, uma vez eu escutei de uma amiga muito querida que ela falou assim, eu parei de ir porque, enfim, eu não quero escutar aquilo. A partir do momento que você já teve contato, a gente não pode negar a ignorância, né? A verdade é essa. Então, nessa oração, agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe que esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Então, essas distrações que a gente está falando aqui, essas distrações que o mentor nos fala, que ele coloca em diversas mensagens, ele fala aqui, ele coloca como uma ilusão. E aí parece como se a gente estivesse naqueles desenhos ou naqueles filmes, né, que você fica ali numa realidade virtual e você vive uma ilusão e a hora que você tira aquele óculos daquela realidade virtual, você está num ambiente escuro, né, com uma vida totalmente diferente da sua. Tem, enfim, alguns filmes, né, fantasiosos de ficção que eles trabalham isso, né, e é mais ou menos isso, como se fosse mesmo, a gente acaba se iludindo ali com coisas desnecessárias, né. Então, como eu falei, apesar disso ter sido colocado no prefácio, né, do livro Missionários da Luz, que é uma obra muito boa, isso vale também para as outras obras edificantes. E aí, voltando a Leon Denis, né, ele fala, então, já que a gente está falando em obras edificantes, que a gente tenha, ele pontua a necessidade da gente escolher com cuidado as nossas leituras, né, amadurecendo e assimilando aquilo que há de melhor. Então ele fala assim, que a gente lê muito, a gente lê até demais, a gente lê muito depressa, mas a gente não medita sobre as nossas leituras, né? Então é melhor a gente ler menos, né? Mas ler com qualidade e refletir sobre aquilo que foi lido, né? Então, às vezes a gente quer assim, começa a ler um livro e aí quer logo terminar, e às vezes o fato não é terminar, às vezes não é chegar no final, né? Sabe aquela coisa assim da vida, né? Às vezes o negócio não tá lá no fim, mas é o processo que você vive. E o livro às vezes é isso, porque às vezes o livro ele passa e ele deixa lições ali, você só quer terminar aquele livro lá e falar assim, pronto, mais um pra lista, né? Terminei o ano com tantos livros lidos, né? E você não refletiu sobre aquilo, né? Então, esse alimento ali da nossa alma vale ali uma reflexão. E eu falo assim que essa foi o puxão de orelha, né? Assim que eu tomei, né? No caso. E quando eu tava, né, vendo sobre isso, eu me lembrei de uma outra historinha que tá lá num livro de Meimei, né? Naquele livro Pão Nosso. Então, a história é mais ou menos o seguinte, né? Que a gente tinha... tem um capítulo, né, que conta a história ali de jovens, né, que eles estavam começando a agir de forma assim muito desgovernada, muito agressiva, né? E o professor então ele quis dar uma lição então nesses alunos.
né, eles começaram a assistir coisas, né, assim, não tão edificantes, a ler coisas não edificantes, e aquilo começou a alimentar, então, aquele comportamento, né, das crianças, começou a ressaltar aquele comportamento desgovernado, né, e desviado. Então, o professor, ele fez o quê? Ele preparou, então, um banquete, né, então ele chamou todo mundo lá para o pátio, né, para o ginásio, e ele fez um banquete. Só que na mesa só tinha, assim, comida estragada, né? Então, assim, só tinham coisas podres, né? Que estavam ali. E aí, todos eles, quando entraram ali naquele salão, né? Com aquela mesa, assim, com aquela comida toda estragada, eles fizeram careta, falaram assim, né? Eu não posso comer isso. E aí veio a lição, né? O professor, ele traz essa reflexão. Se você não pode alimentar o seu corpo com esse tipo de alimento, você também não deve alimentar a sua alma com esse tipo de alimento. Então, assim, para a gente prestar atenção no, o que a gente está consumindo, né, para a nossa alma, que tipo de coisa a gente está assistindo, que tipo de coisa a gente está lendo, né, com qual tipo de alimento eu estou alimentando a minha alma. Então, que a gente possa pensar, né, sobre isso. E já estou finalizando, né? Manu tá ali olhando para mim, quase com um reloginho. E a gente, seguindo esse estudo, a gente tem que pensar assim, né? Que não tem progresso sem observação atenta do que nós somos. Então, essa nossa vigilância daqueles atos impulsivos é o primeiro passo para a gente se esforçar ali no nosso aperfeiçoamento. Então, nós temos a capacidade de criar os nossos pensamentos e criar, então, uma atmosfera espiritual muito bela. Lembrando que a felicidade não está lá fora, né, em coisas externas, mas está em nós mesmos, com a nossa vida, com aquilo que a gente consegue criar, então, para nós mesmos, né? O sábio, ele cria nesse mundo, né, desde o início aqui do mundo, para si mesmo, um refúgio seguro. Então, a gente deve, através dos pensamentos, criar esse refúgio, um lugar sagrado, né, um retiro, para que a gente, né, consiga sair daquelas contrariedades ali do mundo afora. E cada alma vai trazer consigo, como a gente falou naquelas batalhas internas das paixões e do raio de sol, a gente vai trazer consigo, então, essa sombra e essa claridade, tá? Então, esse caminho, né, esse paraíso ou esse inferno dentro de nós mesmos, e a gente vai, então, que a gente possa ter essa percepção dessa dualidade entre nós, porque às vezes a gente não consegue reconhecer que há essa dualidade. Então, é o primeiro passo. Reconhecer essa dualidade, reconhecer aquilo que mais nos atrai, os pensamentos, as pessoas, os locais, os livros, né, os assuntos, né, o que mais nos afinizam, né? Quer ver uma coisa também? Pega a rede social, vê qual é o tipo de assunto também que vai aparecendo mais para você, aquilo que você mais está pesquisando, né? Aí aquilo também já é um passo inicial também para gerar essa reflexão, para que a gente possa então dar esse primeiro passo ali para a gente conseguir mudar, né, com essa força de vontade. Lembrando que o mal não é permanente, né? Já falamos aqui, isso está lá no Evangelho. O mal, ele é simplesmente a ausência do bem. E todos nós estamos sujeitos ao progresso, né? Então, efetivamente, a gente vai se tornar bom. A gente vai escolher se a gente vai querer isso num caminho mais rápido, né? Ou às vezes num caminho mais tortuoso, né? Levando um pouco mais de tempo. Então, era essa reflexão que eu tinha para trazer, né, nesse domingo. Que a gente possa, ao longo da semana, prestar atenção, então, ficar um pouco mais atento com os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, não deixar a nossa pá, como Jesus não deixou essa pá de lado, que a gente possa usar a pá para limpar aquele joio e o trigo, né, que está dentro de nós mesmos, aquela dualidade das paixões e dos raios de sol, então, que estão ali dentro da gente, para que a gente, então, crie essa consciência e desperte esse amor e que a gente consiga trilhar esse caminho até o nosso Mestre Jesus. Que a gente possa, nesse momento, agradecer em nome de Jesus ao nosso Pai Maior e com a harmonia deste Evangelho pedindo a proteção para mais essa semana. Pai, nos fortaleça para cada situação que a gente se deparar, que a gente possa lembrar das lições do Mestre Jesus em seu Evangelho de amor. Que possamos nos esforçar, Senhor, para sermos exemplos vivos do Teu Evangelho de luz
e que possamos levar a palavra, o carinho, o cuidado a todos aqueles que estiverem à nossa volta, que possamos estender a mão a todos aqueles que necessitarem. Que possamos, Senhor, nessa semana fazer diferente, nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. Fortalece-nos por mais essa semana e abençoe, Senhor, a Casa da Caridade, a todos os trabalhadores e a todos aqueles que estão nos assistindo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Uma excelente semana e até um próximo domingo.